Senhor, nós amamos a Tua voz, amamos a Tua presença, amamos tudo que há em Ti, Jesus. Tudo que há em Ti nós amamos. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos pelo Teu fluir, te agradecemos pelo mover do Teu Espírito. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte, Senhor. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho narrado segundo o evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, verso 11. Amém? Aleluias. O texto, ele começa dizendo assim: continuou, ou em algumas versões relata assim: e disse. Isso implica que estava em um assunto e Jesus daria sequência ao que estava sendo falado. Amém? Não, porque eu achei que tivesse com a pilha fraca e ele estava falhando, mas não é não. Tá baixo? Aumenta um pouco o som. Tá um pouco baixo o pessoal. Aleluias. Ele é muito bom. Deus é muito bom. Amém? Graças a Deus. Se você não andar, não levantar assim, a não ser que seja um caso de extrema necessidade, você vai ajudar o andamento do culto, amém? A ministração da palavra. Aleluias. Diz assim: e disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as alfarrobas, com a comida dos porcos, comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm em abundância, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como um dos teus empregados ou jornaleiro. Levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o pai e se moveu de íntima compaixão. Repita comigo, diga: íntima compaixão. Diga mais uma vez, mais forte assim, diga: íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai,
Pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido ou a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe o anel na mão, e as alparcas nos pés, as sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Até aí apenas. Talvez você já ouviu essa mensagem, acho que no mínimo 10 vezes, cada um de nós, assim, jogando por baixo. Mas essa parábola, eu já ouvi assim, alguns pastores ministrarem essa parábola e falarem do filho mais velho, mas a maioria falam do filho mais novo, enfatizam essa mensagem bíblica falando do filho mais novo. Mas de um tempo para cá, Deus me mostrou que essa parábola, ela não trata nem do filho mais velho e nem do filho mais novo. Ela fala sobre o pai, sobre o coração do pai do filho pródigo. Amados, o que esse jovem fez, o ato de pedir a sua herança na cultura judaica, significa, ele estava dizendo: a sua vida não tem importância para mim. Era como se ele assinasse um documento dizendo assim: eu desejo, meu pai, que o Senhor morra. Na cultura judaica significa exatamente isto. E o interessante é que a Bíblia diz que ele pediu, o pai deu, e a Bíblia diz que ele ajuntou tudo o que ele tinha. Amados, preste atenção. Ele não deixou para trás nada, nenhuma moeda, nem um chinelo velho, nem um par de tênis. Ele não deixou uma roupa íntima, não deixou uma calça, não deixou uma camisa. A Bíblia diz que ele, tendo ajuntado tudo o que lhe pertencia, ele partiu. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele foi para aquela terra distante. E ali é muito claro, ele desperdiçou, gastou tudo de uma maneira dissoluta. Meteu o pau em tudo. Eu acredito que a coisa mais fácil que tenha é gastar dinheiro, irmãos. Gastar dinheiro quando você não quer, você já gasta bastante assim. Agora imagina se você quiser gastar e se você tiver para gastar. Acho que não tem dinheiro que chegue. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Mas, amados, em um ponto daquela história, em um ponto daquele filho estar longe da casa do pai, ele começa a passar necessidades, as mais básicas necessidades. E preste atenção, o que esse filho tinha na casa do pai? Quais eram os acessos que ele tinha? Como era a vida dele? Por que ele pediu aquela emancipação do pai? Amados, ele tinha acesso a amigos. Ele tinha um irmão. Irmão é uma coisa boa, até para brigar, irmão. Você diz que você está bravo, você desconta o seu irmão. Ele tinha um irmão, amigos, bens, tinha uma casa, tinha novilhos, ele tinha acesso a boa música, ele tinha empregados ao seu serviço. Amados, ele tinha tudo que qualquer pessoa poderia desejar.
Mas ele queria, talvez, como algumas pessoas dizem, caminhar com as próprias pernas. Deixa eu dar minhas cabeçadas, deixa eu errar sozinho. Se eu errar não tem problema. E assim foi a história dele, assim foi a vida dele. Mas como eu disse que esse texto e essa ministração, nós falaríamos pouco do filho e mais do pai. Irmãos, o que esse pai tem a ensinar para nós? Primeira coisa, amados, eu vejo a atitude do pai. A Bíblia não diz que o pai tenha feito qualquer questionamento. O que você deseja a sua herança, meu filho? Te falta alguma coisa nessa casa? Você quer ter uma retirada maior na fazenda, nos negócios do pai? Não, irmãos, o pai ele não questiona o filho. Amados, esse pai, ele fez de tudo para que desse certo. Tudo que podia ser feito, ele fez. Mas a vida trouxe para ele uma situação que talvez a nossa vida traz. As coisas não saíram como planejado. Quem aqui? As coisas já saíram do controle, saíram dos seus planos. E você talvez esteja vivendo agora um tempo que você não planejou de viver. Levante a sua mão. As coisas saem fora do planejado, irmãos. Quem que planejou, irmãos, de ficar preso dentro da sua própria casa? Quem que poderia imaginar? Aonde que a minha família imaginaria que no começo de 2020 eles iam ficar muito perto de mim, ia ter o meu convívio assim por meses, a fio, dia e noite. Olha a alegria para eles, irmãos. Foi uma alegria. Foi tanta alegria que a minha esposa ameaçou capturar o corona na região, na unha. Eu vou pegar e vou acabar com ele, para as fábricas voltarem a trabalhar, para você ir para o trabalho de novo. De tanta alegria. As coisas saem do planejado, irmãos. As coisas saem daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós imaginamos que seria. Mas aí preste atenção, o que saiu fora dos seus planos, o que você fez para que saísse fora? As coisas às vezes saem do nosso controle, saem da nossa, do alcance do nosso controle de comandarmos, de dirigirmos, e você não fez nada para aquilo, você fez tudo corretamente. Esse pai, irmãos, ele estava descansado nas atitudes dele. E eu vou dizer uma coisa para você: faça tudo o que estiver ao seu alcance para que as coisas deem certo. Não abra mão da sua intimidade com o Senhor, porque intimidade com o Senhor é a única coisa que talvez você vai chegar aos 80 anos, e se alguém te perguntar o que você arrepende, talvez perguntasse ao Zé Roberto, já avançado em dias, quando ele tivesse: Zé Roberto, do que uma coisa que você se arrepende? Ou talvez perguntassem a mim, ou a qualquer dos irmãos, ou a pastora, ou o Tiago, perguntasse assim: do que você se arrepende? Você está já abastado de dias, 80, 85 anos. Eu me arrependo de não ter orado mais. Eu me arrependo de não ter queimado para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Você só tem uma vida para queimar para o Senhor. O Senhor tem uma eternidade. O Senhor tem gerações, Ele já teve, e talvez Ele tenha mais gerações, mas eu e você não. Nós temos uma vida. Eu já vivi talvez a metade ou mais da metade da minha vida, Zé Roberto. Eu tenho 46 anos. Eu preciso queimar para o Senhor. Eu só tenho algumas décadas. Quando você começa a contar a sua vida em décadas, esses dias eu ouvi uma mensagem, e o pastor falou, o ministrante, mais novo que eu, estava pregando, ele falou assim, ele contou o tempo dele em décadas. Irmãos, quantas décadas falta para eu viver? 3 ou 4, talvez. Eu acho que estaria bom demais. 3 décadas, parece que fica pouco, né? 3, é o número 3. Nós temos pouco tempo, irmãos. Nós temos pouco tempo para queimar para o Senhor. Então faça tudo o que estiver ao seu alcance, para que as coisas deem certo, para que tudo funcione. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, faça
tudo para que dê certo, porque assim, se as coisas saírem do controle, você vai chegar diante de Deus e vai dizer assim: eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que tudo desse certo, mas não deu. Agora eu vou esperar o dia que as coisas voltem a dar certo, igual aquele pai esperou, igual aquele pai confiou que as coisas iriam voltar ao seu lugar. Ele confiou, ele esperou, ele declarou a sua fé. Às vezes eu fico meditando na vida de Abraão e vendo a alegria de Abraão. Ela foi a mesma durante 24 anos, irmãos. Abraão não... Sabe, eu acho que Sara, quando o exame dela chegou, e não chegou, né, irmãos, porque não tinha exame naquela época, eu estou contemporizando. Quando o exame dela chegou, ela disse: eu estou grávida. Abraão deve ter dito assim: eu já sabia, ele já tinha falado comigo. Ou talvez como Smith, ele diria assim: eu não esperava nada menos do que isto. Aleluia! Eu não esperava nada menos do que isso. Era isso que eu confessava a Sara, e era isso que iria acontecer. E aquele pai, irmãos, quando o filho sai e ele vai em destino àquele lugar que ele foi, ele leva tudo que ele tinha, mas no dia que ele sai, o pai começa no outro dia a confeccionar umas roupas para ele. O pai chama a costureira, talvez, e pergunta: você tem as medidas do meu filho, do mais novo? Ela tem. Eu faço roupa para ele desde que ele era pequeno. Confeccione algumas peças de roupa para ele. Talvez ela pensasse: mas ele foi embora, ele pegou toda a grana dele e ele foi embora. E ele vai então no joalheiro, no ourives, e diz assim: faça um anel para o meu filho. Você se lembra a medida do dedo anelar do meu filho mais novo? Eu quero que você faça um anel para ele. E talvez o ourives, o joalheiro, diga assim: mas ele já tem um anel. Ele até apareceu aqui e quis me vender esse anel, porque o anel, irmãos, era um anel de família, era um anel de filiação, era um anel de filho. E ele estava naquele momento decidido a começar uma vida independente. Ele não queria mais a identidade de filho, ele não queria. Talvez o joalheiro tenha pensado: ele veio até aqui me vender aquele anel e você vai fazer outro anel. Ele: sim, confeccione outro anel naquela medida. E preste atenção, ele começa a engordar um novilho. Ele compra sandálias e ele separa no rebanho dele aquele novilho assim, que ele achou que teria uma carne melhor, aquele que teria uma peça de ancho, aquele que teria uma picanha prime, e diz assim: comece a engordar esse novilho com uma ração especial. Eu quero que a carne desse novilho fique muito macia. E eles dizem assim: por quê? Esse novilho eu vou usar ele em uma ocasião especial. Esse novilho só vai morrer numa ocasião especial. Aleluias. E aquele pai, depois de ter feito tudo o que ele fez, ele começa então agora a confessar aquilo que iria acontecer na sua vida. E eu quero te desafiar nesta noite. Talvez você tenha esperado um dia, você tenha esperado uma realização, algo que vai chegar na sua vida. E eu quero te perguntar: você já preparou uma roupa para esse dia, uma roupa que você ainda não usou? Eu queria te desafiar a comprar uma roupa especial e deixar guardada, mas uma roupa, aquela que te alonga, que te emagrece, te deixa mais forte, mais alto. Porque roupa cara é desse jeito, bonita, ela te muda você. Prepare uma roupa para esse dia, sabe? Compre uma peça de carne assim nobre. Passe, sabe onde vende aquelas carnes nobres, aquela picanha prime? Lá em Franca tem um lugar que chama-se justamente picanha prime. As carnes são argentinas, paraguaias, são carnes finas. Compre uma peça de carne e deixe na sua casa. Isso aqui é para uma ocasião especial. Aí talvez sua família te pergunte: vamos assar essa carne hoje? Vamos fazer um churrasco? Nós vamos fazer, eu vou comprar carne. Não, já tem aqui. Não, essa aí não vai usar.
essa é para uma ocasião especial. Aí o pai começa a confessar isso, irmãos. E a Bíblia não diz, mas eu acredito, e eu já ouvi outros pregadores falarem sobre isso, que ele ficou dias a fio naquela varanda, olhando pelo caminho que o filho saiu, esperando que um dia o filho voltasse por aquele mesmo caminho. E então lá longe o filho, com muita fome, talvez muito sujo, irmãos, porque cuidar de porcos, irmãos, eu não sei se tem um cheiro mais desagradável do que porco. Irmãos, aquele cheiro, ele impregna na pessoa. Sabe, eu conheci um jovem que trabalhava em uma granja suína lá em Patrocínio Paulista, irmãos. Ele falou que quando ele entrava de férias, levava uma semana, irmãos, tomando vários banhos por dia, para que ele ficasse mais ou menos assim, sabe, mais ou menos em condições de ir na casa de alguém, porque o cheiro não saía. Ele cortava as unhas bem curtas, lavava, esfregava, e de todas as formas, irmãos. Mas chega um dia e um momento que o filho lá decide voltar. E ele não tem um pingo de saudade do pai. Preste atenção. Ele não ansiava pela presença do pai. Ele não ansiava pelo abraço do pai. Ele não queria estar junto com o pai. Ele queria matar a fome. E então ele ensaia um discurso, irmãos. E um dia Deus revelou para mim o que na verdade ele disse ao pai. Quando ele chega para o pai, irmãos, o pai que não tinha nenhuma culpa, o pai nunca sofreu com a dor da culpa. Se você não tiver participação naquilo que acometer a sua vida, vou dar um exemplo disto para você. Um dia havia um casal na igreja e eu ministrava a vida deles já há alguns anos. E um dia a esposa, eles estavam tendo algumas brigas. A esposa disse assim: eu vou embora, eu vou ligar para o meu pai. O pai morava fora e ele vai vir de caminhão, vai buscar minha mudança. E aí ele me ligava, disse: Júlia, ela disse que vai embora. Eu falei assim: deixe claro para ela que você a ama e quer viver com ela até que vocês envelheçam e Deus leve algum de vocês dois. E aí um dia ele me ligou e falou assim: Júlio, o pai dela chegou aqui, está com o caminhão para pegar a mudança. Eu falei assim: então você chama ele de canto. Você não pode amarrar ela. Ele não havia traído ela, ele não havia agredido ela, ele não havia, feito nada que desonrasse a pessoa da família, assim, dele diante da família. Então você chama o pai dela de canto, fala assim: se o senhor quiser levar ela, se ela quiser ir embora, eu não vou segurá-la. Ela era formada, ela era professora, ele era um empresário. Mas você diga para ele assim: eu não quero que ela vá embora, eu quero ficar casado com ela. E eu fiz de tudo, estou disposto a fazer muito mais para que nós continuemos casados. Amados, isso tem mais ou menos 7 anos. Até hoje eles estão juntos. O pai voltou com o caminhão vazio. Eu falei com ele: faça de tudo que você puder. E se ela fosse embora, eu disse para ele: não carregue a dor da culpa. Não tenha a dor da culpa. Esse pai não tinha a dor da culpa. Então aquele filho decide voltar. E quando ele volta, havia um costume em Israel que o filho que fizesse algo do tipo que ele fez, quando ele voltasse para a casa do pai, alguém em Israel poderia matá-lo para vingar a sua atitude de desprezo ao seu pai. E a única coisa que o salvava e o cobria seria um abraço e um beijo do pai. Por isso que o pai sai ao seu encontro antes que alguém o encontrasse e pudesse executar aquela sentença sobre ele. E quando o pai o abraça, todo fétido, magro,
cabelo por cortar, barba por fazer, despenteado. Talvez ele parecesse com um andarilho, talvez parecesse com alguém que não, sabe, desses que nós vemos na beira da estrada, carregando um saco nas costas, levando ali tudo que ele tem, está dentro daquele saco. O pai o beija, e sabe o que ele pensa em dizer para o pai, porque o pai não ouve? Ele pensa em dizer o que ele ensaiou de dizer para o pai, e foi isso que Deus me revelou. O que ele iria dizer para o pai é: pai, eu não voltei porque eu te amo, eu voltei porque eu tive fome. Por isso que ele disse, igreja, que ele não queria ser tratado como um dos seus filhos. Eu quero ser tratado como um empregado, eu quero trabalhar para o Senhor, eu não quero me sentar na mesa, eu não voltei porque eu tive saudade. A Bíblia não diz em tempo algum que a lembrança do pai mexeu com ele. A Bíblia não diz, a Bíblia só diz que ele teve fome. E ele voltou porque o estômago dele doeu. E ele chega para o pai e ele diz: pai, eu não quero mais ser tratado como um teu filho, eu não te amo, mas eu voltei porque eu tive fome. Mas o pai interrompe o discurso. Aleluias. E esse é o caráter do pai do filho pródigo, porque ele é nosso pai. Ele interrompe o discurso e ele o cobre de beijos, e ele o cobre de abraço, e ele começa a gritar aos seus empregados. Ele diz: traga a roupa, traga o sapato, traz o anel. Ele voltou, tragam. E começa uma movimentação daqueles empregados. Eles dizem: o que está acontecendo? E eles começam a levar as roupas, e aquele homem todo sujo começa a ser coberto com vestes novas, mesmo estando com a pele por lavar, a barba por fazer, o cabelo por cortar. Ele começa a vestir, e alguém chega colocando sandálias nos pés dele, tirando aquele calçado, sabe, com a sola furada, já ressecado, aqueles pés todos suados, sujos, mal cheirosos, e eles começam a colocar alparcas novas. Essas sandálias significam: a caminhada vai ser longa, você tem que estar com seus pés calçados. E alguém pega a mão dele, puxa e diz: me dê o seu dedo anelar. E eles vão colocando aquele anel no dedo, e aquele anel é um anel de filiação. E o pai o cobre de tanto carinho, o pai o cobre de tantos beijos, de tanto amor, que ele o constrangeu pelo amor. Ele não o constrangeu dizendo para ele: que bonito, eu sabia. Se fosse eu, sabe o que eu ia falar? Se fosse eu, não vou ir não, vou ficar sentado aqui onde eu estou. Trouxe algum dinheiro? Eu esperei cada minuto para te falar isso. Se fosse eu sabia que você ia voltar. Aquele dia que você saiu, eu sabia. Que bonito, hein? Que papelão que você fez, hein? E agora, o que é que você tem para me dizer? Sabe o que nós fazemos? É assim que nós fazemos. É exatamente assim que fazemos. Nós achamos que as pessoas, por terem falhado, por terem errado, elas precisam ser confrontadas por nós, sendo que o Pai não as confronta para perguntar: e aí? O que deu lá? Como é que foi lá? Aonde que você estava morando? Aí o pai diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa. Não era um vestido, irmãos. Presta atenção, para aquela ocasião precisava ser o melhor vestido. Ele tinha feito várias roupas. Ele disse: ele vai voltar,
não vai dar tempo da costureira fazer algumas peças de roupa, então eu vou fazer um guarda-roupa inteiro para ele. E aí o pai diz assim: traga o melhor vestido, a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel na mão, as alparcas nos pés. Ei. E ele diz: e trazei o melhor. Desculpa, e trazei o bezerro. Presta atenção, irmãos, o artigo faz toda a diferença. Não era um bezerro, era o bezerro. Havia um novilho sendo preparado para aquela ocasião. E então o Senhor, o pai daquele jovem, se alegra e diz assim: porque hoje esse meu filho que estava morto voltou a viver. Agora você imagine, querido, você imagine o dia depois. Tudo que o jovem havia pensado em falar não deu certo. Tudo que ele havia planejado em fazer não saiu como ele esperava. De repente ele estava restituído, mas ele era alguém que havia pedido as contas para o pai. Ele era alguém que havia pedido a dispensa, ele havia pedido a parte da herança e havia saído, e ele não voltou por arrependimento, ele voltou por fome. Imagine você o dia seguinte, quando o pai lhe pediu alguma coisa para que ele fizesse, para que ele fosse restituído às suas funções de filho. Irmãos, tenho certeza que aquele jovem pensou assim: eu nunca mais poderei dizer não. Eu nunca mais vou poder abandonar alguém que me amou incondicionalmente, não importando de nada do que eu fiz. O amor dele foi incondicional, foi surpreendente. E ele talvez disse assim: pai, eu nunca mais vou te dizer não. Eu quero ficar na sua presença para o resto da minha vida. Mas o pai não apontou o dedo para ele. E o pai não aponta o dedo para você. Sabe o que o pai faz? O pai te abraça. O pai te cobre de beijos. E talvez, sabe o que você pensa? Sabe o que muitas pessoas pensam? Eu não sou digno nem de orar. Eu tenho dificuldade até de dobrar os meus joelhos, pastor, para poder orar. Sabe por quê? Porque eu falhei. Eu não tenho ido na igreja, pastor, porque eu tenho me envergonhado, sabe, de ir na igreja. Eu fico um pouco constrangido, sabe, porque eu já dei uma pisada na bola aí. A Mariranha, igual o Patrocínio Paulista, é quase uma metrópole muito grande. A gente só se vê no culto, né, irmãos? Porque moramos muito longe uns dos outros. Sabe, as pessoas souberam o que eu fiz e eu fico assim, bastante constrangido. Então esse é o caráter. Esse é o coração do nosso Pai. Então eu te desafio nesta noite. Eu tenho orado com uma família. E eu estava compartilhando com a pastora Jane no começo da reunião. Essa mulher, ela tem aguardado um milagre na vida do seu filho. E eu ministrei essa palavra hoje na vida dela. Eu disse: prepare uma roupa para o dia que tudo acontecer. Prepare uma ocasião especial. Deixe algo preparado, para que você não precise preparar de última hora. Deixe tudo preparado. Prepare as sandálias, prepare o vestido, prepare para você algo, para que você possa naquele dia. O que é que você tem esperado? É o dia que algum familiar seu vai entregar a vida para Jesus? Nesse dia você está planejando se alegrar muito, é isso? Compre uma vestimenta, compre uma roupa especial para esse dia. Deus vai te dar condição de você comprar e ela ficar dentro do seu armário para aquele dia, para aquele momento especial. Porque Deus
vai fazer. Esse dia vai chegar. E quando você faz isso, você está confessando aquilo que Deus já confessou. E quando nós confessamos aquilo que Deus já confessou, há uma concordância. E quando há uma concordância naquilo que nós oramos, a Bíblia diz que qualquer coisa que nós orarmos, qualquer coisa que pedirmos, havendo concordância, havendo confissão da palavra, será feito. Em nome de Jesus. Aleluias. Você pode se colocar de pé. Eu não sei em que condição você chegou aqui hoje, quais os pensamentos que estavam na sua mente. Por causa dos protocolos, não é, municipais de distanciamento, nós não vamos chamar vocês aqui à frente. Nós precisamos manter o distanciamento. Mas eu quero orar com você. Onde você está, neste lugar onde você está, eu quero que você ore comigo, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Se você puder levantar uma de suas mãos, faça-o de uma forma sem animosidade. Levante o mais alto que você puder. Aleluias. Declare, aleluias. Declare que você ama o Pai, você ama o caráter do Pai. Declare que você ama tudo no Pai. Aleluias. Te amamos, papai. Nós amamos tudo que tu és. Amamos tudo que o Senhor faz. Nós te amamos. Amamos o teu caráter, Jesus. Amamos a tua presença, amamos os seus pensamentos. A tua palavra diz que os seus pensamentos a nosso respeito não são como os nossos pensamentos, são muito melhores, muito maiores, são pensamentos de paz para nos dar o fim que desejamos. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Toda honra e toda glória nós damos ao Senhor. Tu és o Pai do filho pródigo. O Senhor queria nos ensinar sobre o teu caráter, sobre o teu amor. O Senhor não se importa, não se importou com a nossa condição. O seu amor, Pai, ele não depende de algo que nós venhamos a fazer para que o Senhor nos ame. Há uma decisão do céu em nos amar, e o Senhor nos ama incondicionalmente, e o Senhor nos chama incondicionalmente, e o Senhor nos diz: eu te amo, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te vestir com a melhor roupa, eu quero calçar os teus pés, a caminhada ainda será longa, eu quero colocar um anel de filiação no seu dedo, e eu quero te beijar, te abraçar, te beijar e te abraçar. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado pelo teu coração. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, nós te amamos, Jesus. Toda honra e toda glória nós damos a ti. Aleluias, muito obrigado. Obrigado, Deus, por cada uma das pessoas que estão aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Alcance o coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, cada homem, cada mulher, cada jovem, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. O teu amor nos constrange. O teu amor nos constrange, Senhor. O teu amor nos constrange. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, o teu amor.
não parte, Pai, de nós. O teu amor por nós, ele não parte de nós, ele parte do seu coração. O Senhor não precisa que nós o amemos para que o Senhor nos ame. É uma decisão de nos amar. O Senhor decidiu nos amar. E nada muda esta condição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada uma dessas mãos levantadas, Senhor, desses corações abertos, possam compreender, possam, Deus, ser alcançados pelo Teu amor, possam ser alcançados, Deus, em nome de Jesus, pela Tua decisão de nos amar. É um amor que nasceu no coração do Senhor. Esse amor não parte de uma reciprocidade. Ele não necessita dessa reciprocidade. O Senhor simplesmente decidiu nos amar. E essa decisão nunca será mudada. Aleluias. Diga graças a Deus. Diga bem alto, glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Aplaude bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias.